O liberalismo na Espanha tinha desde o início lá do século XIX, tinha sido violentamente anticlerical, como a gente citou lá no início do episódio. Ou seja, entre os anarquistas, que eram muito influentes na esquerda, o anticlericalismo... Aprendeu a falar aí, pô? Cara, não é uma palavra que eu tô acostumado a falar todo dia. Então, o anticlericalismo havia sido sempre particularmente agressivo, ao contrário dos socialistas marxistas. Na medida em que a Guerra Civil foi a conclusão dos confrontos político-ideológicos do século XIX espanhol, a identificação da igreja com a direita determinou o anticlericalismo da esquerda na sua generalidade, ou seja, o apoio da igreja, papa, dos bispos espanhóis aos movimentos de direita foi o que determinou a oposição definitiva da esquerda contra os religiosos do país, né? Já em 14 de outubro de 31, no jornal El Sol, o então primeiro-ministro Manuel Azaña, ele chegou a equiparar a proclamação da República com o fim da Espanha católica. Você vê o nível do cara, né? E durante a Guerra Civil, quando ele já era presidente da República, ele teria dito num de seus discursos que preferia ver todas as igrejas da Espanha incendiadas a ver uma só cabeça republicana ferida. Além disso, o radical catalão Alejandro Lerroux fez um discurso motivando a juventude a destruir igrejas, a rasgar os véus das noviças e os hábitos das freiras e elevá-las à condição de mães. Ou seja, o cara incentivou os jovens esquerdistas a estuprar as freiras e noviças. Help me, Jesus! Help me, Jewish God! Help me, Allah! A perseguição religiosa durante a Guerra Civil Espanhola apenas continuou um padrão já existente. Ou seja, só nos 4 meses que precederam a Guerra Civil já teriam sido incendiadas 160 igrejas. Ou seja, os comunistas espanhóis fizeram mais ou menos o que os nazistas fizeram com os judeus lá na Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, que foi queimando sinagogas. Ou seja, por isso que tem uma galera aí que fica comparando, falando que nazismo é de esquerda, né? Porque o modo operante dos dois grupos foi muito parecido no pré-guerra, e tanto pré-guerra civil espanhola e pré-segunda guerra mundial. Concordo em gênero, número e grau. E durante a guerra em si, por causa da repressão da Segunda República, segundo o historiador britânico Huck Thomas, foram mortos ao todo 6.861 religiosos católicos. Dentre eles, 12 bispos, 4.184 padres, 300 freiras, 2.363 monges. Ainda segundo Thomas, em nenhuma época da história da Europa e provavelmente do mundo se manifestou um ódio tão apaixonado contra a religião cristã. Uma obra mais recente do também historiador britânico Anthony Beevor dá números mais semelhantes. Ele fala que foram 13 bispos, 4.184 padres seculares, 283 freiras e 2.365 monges. De acordo com um artigo espanhol publicado anos atrás no jornal esquerdista El País... Olha aí, e esquerdista, se definiu bem, ele não é um jornal de direita. Pelo menos a versão brasileira é esquerdista, a versão espanhola deve ser isentona. Então, segundo El País, foram destruídas por volta de 20 mil igrejas até o final da Guerra Civil Espanhola, com perdas culturais incalculáveis pela destruição concomitante de retábulos, imagens e arquivos da igreja. Pela sua violência, aquele período de repressão tornou-se conhecido como Terror Vermelho, ou Terror Rojo. Um estudioso da história da Espanha, chamado Stanley Pine, afirma que a perseguição aos cristãos espanhóis foi a maior na Europa Ocidental, mesmo em comparação com os momentos mais duros da Revolução Francesa. Diante disso, é pouco surpreendente verificar que a Igreja Católica tenha chegado, na sua generalidade, a propagandear a revolta contra o governo e chegado a compará-la, numa declaração coletiva de todo o episcopado, que aconteceu em 1º de julho de 37, com uma cruzada moderna. Também temos que notar que, no entanto, que os mesmos bispos espanhóis que numa carta de 11 de julho de 37 se mostraram receosos em desmentir a opinião católica liberal que via na intransigência conservadora do clero espanhol a razão das perseguições por ele sofridas, argumentaram que a Constituição Republicana de 31 e todas as leis subsequentes haviam dirigido a história espanhola num rumo contrário à identidade nacional, fundada no catolicismo e nas palavras do cardeal Pedro Seguro e Sáenz, que diz que na Espanha ou você é católico ou você não é nada.
Muito embora houvessem sido realizados esforços de propaganda pelos republicanos no exterior em favor da liberdade religiosa, ou seja, na época o ministro da Justiça do governo Negrin, o Manuel Irujo, ele havia autorizado o culto católico, que na prática se realizava de forma semi-clandestina, de forma a não alienar a opinião pública católica internacional e os próprios grupos católicos do campo republicano. Não, tenho de explicar essa parte porque, assim, o culto era considerado semi-clandestino porque, apesar de ser autorizado, se uma instituição sindicalista marcasse um protesto em frente de uma igreja, o governo proibia a abertura da igreja naquele dia. Então, era considerado mais ou menos semi-clandestino. Aí lá em 11 de maio de 2001, mais recentemente, umas décadas depois do fim do conflito, o Papa João Paulo II procedeu à beatificação de 233 vítimas religiosas da repressão republicana. Uma nova beatificação de outras 498 vítimas foi proclamada pelo Papa Bento XVI. O Papa velho. No dia 28 de outubro de 2007. Essa última beatificação, que não foi celebrada pelo próprio Papa, não sendo incluída entre as suas celebrações litúrgicas, foi, no entanto, a maior beatificação da história da Igreja Católica. Ou seja, nenhum quis colocar o dedo dele lá na ferida, velho. Então, o Papa na época declarou, na ocasião, a importância do martírio como testemunho de fé numa sociedade secularizada. Continuam sem solução até hoje os protestos dos parentes das vítimas das repressões nacionalistas ao clero basco contra o que consideram falta de reconhecimento da hierarquia católica. Ou seja, isso aqui a gente não podemos desmerecer. A Igreja Católica reconheceu as vítimas dos republicanos, os vítimas católicos dos republicanos, mas, assim, cagou pros católicos que ficaram a favor dos republicanos e foram massacrados pelos nacionalistas, pelos franquistas, né? É que negócio, né? A história é escrita pelos vencedores.